sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então hoje nós comemoramos essa festa litúrgica, né, em homenagem a Dom Álvaro, que foi o primeiro sucessor de São José Maria no Opus Dei. Né? E eu queria só contar algumas historinhas, né, sobre esse homem que foi uma figura tão fundamental, né, para que a gente estivesse aqui hoje reunidos. Né? Ele levou adiante uma missão que era realmente assim, muito grande. São José Maria, ele falava assim: se Deus tivesse me mostrado tudo o que eu teria que fazer no dia em que eu vi o Opus Dei, eu teria morrido. Porque era muita coisa, era grande demais aquilo ali. Né? E você vê que Deus ele não quis deixar São José Maria sozinho. Então ele suscitou uma pessoa que foi ali o seu braço direito, né? Que era o Dom Álvaro. Então ele conheceu o Dom Álvaro ainda menino, né? Uma tia dele falou assim: olha, puxa, eu tenho um sobrinho que é muito bom. E aí ele começou a rezar por aquele sobrinho, né? Já antes de conhecê-lo. Até que eu digo de fato que chegou a conhecê-lo, né? E de fato assim teve todo, né, digamos, aquela coisa sobrenatural, né, que ajudou aquele homem a perceber que o seu caminho era estar ao lado de São José Maria. Interessante notar que, mesmo conhecendo Dom Álvaro no começo, São José Maria não pensava que ele seria essa peça tão fundamental como ele foi. Porque Dom Álvaro era uma pessoa muito tímida. Né? Ele era um homem, digamos, de poucas palavras, né, muito tímido. Né? Mas você vê, digamos, que a graça, digamos, daquele desejo dele de fazer as coisas bem, foi fazendo com que ele fosse crescendo e melhorando, né? Até que ele chegou a ser o grande braço direito do nosso Padre. Né? O Dom Álvaro, ele era uma pessoa que tinha uma grande capacidade humana. Né? Ele era muito inteligente, muito calmo. Né? Então ele, lá na Espanha, assim, o grande curso que tinha lá, assim, digamos, o mais difícil assim, de você tanto entrar na faculdade quanto quando você terminar, era o de engenharia de caminhos, né? Que seria equivalente à engenharia civil. Né? E Dom Álvaro ele fez esse curso, né? E ele estava indo tão bem, né? E ele começou a fazer um outro ao mesmo tempo. Né? Aí um dia a pessoa que cuidava dessa faculdade chamou ele e falou assim: olha, é melhor que você saia de um dos cursos, né? Porque senão o pessoal vai pensar que é fácil. Né? Então é melhor que você... Então ele saiu de um deles. Né? E de fato ele levou aquilo ali, digamos, muito bem. Né? E ele percebeu, né, que São José Maria, ele, naquela sua vida tão sacrificada, precisava de gente para ajudá-lo. Né? Então ele sabia, olha, poxa, o tempo que eu gasto aqui é um tempo que é precioso, né? E ele está lá sozinho. Então ele combinou com alguns professores, né, de não ir nas aulas. Então ele, num tempo ali que ele tinha ali de noite, pouquinho, ele ia lá e estudava, né? Então ele fazia só a prova. Né? E o professor até aprovava, deixava que ele fizesse aquilo ali, pensando, ele jamais vai conseguir passar na prova, né? Mas ele conseguia. Então, quer dizer, ele tinha um talento muito grande, né? E ele se aproveitava daquele talento para fazer aquilo que Deus pedia para ele. Né? Também, assim, ele parece que tinha uma memória fantástica, né? Assim, dentro dos dons que Deus tinha dado para ele. Né? Então, ele tinha lá um dicionário japonês, né? Dicionário, né? Ou seja, não tem nenhum tipo assim de coisa mnemônica, né? É simplesmente um monte de palavras soltas. Né? Pois ele conseguia decorar esse dicionário, por pequeno que fosse, né? Também o pessoal fazia exercícios com ele do tipo o seguinte: olha, eu vou falar um monte de nomes aqui na lista telefônica, né? Olha, falava, e ele dizia todos os nomes de uma só vez, de trás para frente. Então era uma pessoa, ou seja, o mundo pagaria muito por ele. Né? O mundo pagaria muito por essa pessoa, né? Ou seja, uma pessoa com capacidade tão grande assim, né? Seria chamado para as empresas, seria chamado, digamos o seguinte, para lugares de prestígio, talvez na universidade, né? Ou, sabe, de destaque. Né? Ele poderia brilhar. No entanto, ele percebeu o seguinte: olha,
o que Deus me pede é que eu entregue tudo isso, né, para fazer alguma coisa que é maior do que eu. Que é maior do que eu, né? Ou seja, você vê o seguinte, ele não... Como ele levou adiante aquela continuidade da obra, né? Ou seja, que a gente esteja aqui hoje tem muito a ver com a entrega dele. Quer dizer, a vida dele teve um significado que foi transcendente, né? Foi para além dos anos que ele viveu. Se ele tivesse sido, digamos, um professor, se ele tivesse sido, digamos, um grande empresário, tivesse ficado rico, não sei, né? Teria, digamos, tido alguma transcendência, se lembraria dele nos livros de história, né? Mas talvez a influência que tivesse na vida de outros seria pequena. No entanto, a gente está aqui e a gente deve um pouquinho a ele também, a sua fidelidade, né? Então, o que marca, digamos, a vida desse homem é essa palavra, fidelidade, né? Ser fiel. Né? Ser fiel é uma coisa muito difícil. Ser fiel a qualquer coisa é muito difícil, né? E, assim, ser fiel significa o seguinte, que a pessoa, eu posso confiar em você. Né? Então, assim, quando eu precisar, eu sei que você vai estar lá. Independente se faça chuva, se faça sol, você vai estar lá. Né? E a gente percebe no nosso dia a dia, né, que a fidelidade das pessoas, das instituições é pequena. Né? A gente está sempre, digamos, desconfiado, a gente está sempre, digamos, a gente tentando ter uma segunda, ali uma coisinha para garantir, né? Para garantir que vai ser daquele jeito mesmo que a gente está imaginando, que a gente gostaria que fosse. Né? Então, ser fiel é muito difícil. Né? Na nossa vida é apresentado várias e várias ocasiões para que a gente seja infiel, né? A qualquer coisa. A nossa palavra, as pessoas, né? Já comentei aqui alguma vez, né? Mas quando eu era mais jovem, e sempre quando eu ouvia falar assim, olha, puxa, tal fulano vai completar bodas de prata, bodas de ouro, bodas de não sei o quê, para mim era simplesmente uma coisa assim, olha, puxa, uma coisinha legal, social, né? Mas seriamente hoje, né, quando eu ouço falar assim, olha, uma pessoa ela viveu tantos anos ali, digamos, com o outro e tal, né? Sinceramente a minha vontade é, olha, vou até palmas para você, né? Porque realmente essa pessoa ela teve que superar muitas e muitas coisas. Sabe? As ocasiões que a pessoa tem de ser infiel, não só do ponto de vista de ter uma outra pessoa, né? Mas, digamos assim, de manter o compromisso da sua palavra, de cuidar de alguma coisa grande que seja maior do que ela, né? É muito difícil. Né? Porque, assim, na vida a gente está submetido a muitas dores, né? E quando a pessoa ela passa por uma situação de dor muito grande, né, ela tende a ficar desbaratada, né? E muitas vezes ela desiste. Né, ela desiste daquilo ali que ela está fazendo, ela vai tentar uma outra coisa, né, ela foge da dor. Então as pessoas que realmente conseguem abraçar a dor e ir adiante são poucas. Uma pessoa assim, a fidelidade é um negócio impressionante. Né, uma pessoa, digamos, ela é fiel, né, uma coisa, assim, essa pessoa ela foi capaz de amar muito, muito, muito. Né, então uma coisa que a gente tem que pedir muito para Deus é isso, né, ser fiel. Quer dizer, uma vez que eu me comprometi com alguma coisa que seja grande, ir até o final, não importa a dor. Não importa a dor que Deus me mande. Né? Se Deus me manda uma dor, é porque eu sou capaz. Né? Eu sou capaz, digamos, de levá-la. Senão Deus não me mandaria. Muitas pessoas pensam pelo contrário. Né? Olha, se Deus me manda essa dor é porque Ele não existe. Então eu vou embora. Então acho que não é essa atitude. Né? Esse homem, por exemplo, Dom Álvaro, ele era um homem que vivia muito feliz. E ele teve muitas e muitas dores na sua vida. Né? Muitos sofrimentos na sua vida. Então ele era um homem fiel. Ele foi aquela pessoa que soube, ali está ao lado de São José Maria, escrever, né, e levar adiante, né, aquilo ali que ele digamos, aquela coisa grande, né, que ele tinha nas mãos. Teve uma ocasião em que ele estava no hospital, né, e ele foi sedado, né. Então às vezes nessa situação a pessoa fica semi-consciente, então a pessoa ela fica repetindo coisas que não tem nada a ver, né, ou então, né, sabe, a pessoa ela não está totalmente, digamos, no lugar assim, com a cabeça totalmente funcionando, né. Então, São José Maria foi lá visitá-lo, né? E ele não estava ainda bem, ele estava ainda sob efeito sedativo. E aí, São José Maria foi perguntando coisas para ele, né? E ele mais ou menos assim, no estado assim, de sonolência, né? Mas dizia assim, olha, servir o Padre até o final, servir o Padre até o final. É o que ele repetia, né? Servir o Padre até o final, era tudo que ele tinha no coração, né? Servir, né? Cristo, quando ele vem para a Terra, ele fala assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, toda a nossa vida é encontrar um ideal para servir. Alguma coisa seja maior do que nós para servir. Então, é o que, digamos, foi o que Deus veio para a Terra para isso, né? Certamente é o nosso também. Então, a gente está sempre em busca disso, de encontrar alguma coisa grande para servir. Se a gente encontra isso, a gente tem que agarrá-lo e não soltá-lo mais. Né? É o que Deus nos pede. São José Maria, ele falava assim, várias instituições da Igreja tendem a se desagregar depois da morte do seu fundador. Isso é uma coisa histórica, né? Ou seja, a pessoa ela tem um fundador, uma pessoa começa uma coisa muito bonita, muito boa, né?
e ele guarda um tesouro ali de alguma coisa, mas quando ele morre, tem, digamos, uma confusão, e as coisas se quebram, tal, há divisões, né? E aquilo ali, digamos, não consegue ser guardado. Ele falava assim, mas na obra não acontecerá isso. Não acontecerá isso. E de fato, assim, quando foram eleger, digamos, assim, quando está previsto, né, digamos, quando o fundador morresse, né, haveria um congresso para poder eleger o sucessor, né? E nesse congresso tem umas pessoas ali que votavam, né? E todos votaram em Dom Álvaro, né? À exceção de um, ele mesmo, né? Ele mesmo votou em outra pessoa, né? Mas todo mundo votou nele, todo mundo sabia, né? Essa pessoa que tem que continuar, né? Tem que continuar, digamos, adiante, que foi a pessoa que melhor entendeu o espírito da obra e que melhor viu o espírito da obra, né? Então São José Maria, ele quando falava assim do Dom Álvaro, né? Falava assim, esse meu filho me descansa, ele me descansa, né? Ou seja, de todo daquele peso enorme, não, que significava levar adiante essa instituição da igreja, né? Com todas as dificuldades que tinha, né? Então, esse meu filho me descansa. Né? Enquanto que, sei lá, boa parte das outras pessoas eram preocupações, né? Pelo normal da vida, né? Você está, digamos, levando as pessoas adiante, as pessoas te preocupam, as pessoas, né, assim, tem sempre a sua liberdade diante delas, né? E você precisa ajudá-las, né? Você nunca tem, digamos, segurança das coisas, né? No entanto, de Dom Álvaro falava assim, esse meu filho me descansa. O que eu posso, digamos, o seguinte, me desafogar nele, né? Então a gente também teria que ser assim, a gente tinha que, digamos assim, a nossa oração, pedir muito para que a gente fosse isso para Deus, né? Que Deus ele pudesse olhar para nós e falar assim, olha, essa minha filha me descansa. Quer dizer, eu posso me apoiar nela e eu posso ficar descansado. Né? Que ela apontou essa liberdade a fazer alguma coisa que é maior do que ela, que é grandiosa, né? Que é servir, digamos, as pessoas. Né? Que a gente seja um descanso para Deus. Né? Então é uma coisa bonita, né? Digamos, que a gente poderia pedir, né? No São José Maria, né, quando ele veio para a Argentina, teve uma ocasião, né, em que ele estava conversando com algumas pessoas, né, e Dom Álvaro tinha ficado em outro lugar para resolver um problema, né, e ele falava assim para as pessoas que estavam ali do lado, né, pobre Álvaro, é o meu pano de lágrimas, um pano de lágrimas, ou seja, onde ele, quer dizer, São José Maria ele também sofria muito, né, principalmente assim, teve São José Maria ele passou por todo, digamos, aquele problema do pós-concílio, né? Depois do Concílio Vaticano II houve uma desagregação muito forte da igreja, né? Muita gente, digamos, sabe, muitos sacerdotes deixaram, digamos, o seu ministério, né? Muitas vocações se perderam, né? Muitas pessoas espalharam notícias falsas, né? Sobre São José Maria sofria muito com isso, né? Porque ele tinha muito no coração a igreja. Então, onde o São José Maria, digamos, ele descansava era nele, né? Ia lá e, digamos, desafogava a sua dor, né? Então, Dom Álvaro tinha esse papel, digamos, de mostrar a sua fortaleza, né? Ele tinha uma grande serenidade, né? Então ele conseguia, né? Imagina, ele era fundador. E mesmo assim, digamos, o seguinte, confiava numa pessoa que era, no fundo, digamos, tinha recebido tudo dele, né? Mas era uma força tão grande, assim, digamos, de fidelidade, né? Que ele podia levar bem essa missão, né? A primeira pessoa que veio aqui para o Brasil, né? Assim como o nosso vicário, né? Hoje o vigário do Brasil da Obra é o Padre Fábio, né? Que talvez alguns de vocês tenham conhecido, né? Que era aqui do Rio de Janeiro, né? Antes dele foi o Padre Vicente, né? Que é o que está atual aqui no Rio de Janeiro, né? E antes dele foi o Dom Xavier Ayala, né? Foi o primeiro de todos, né? Que ficou muitos e muitos anos aqui no Brasil, né? Que era um homem, digamos assim, também muito inteligente, muito, né? Muito assim de governo, assim, né? Um homem muito santo, muito bom. E São José Maria falou assim, Xavier, você vai para o Brasil, né? Ele está, digamos, né, lá na Europa, né? Você vai para o Brasil, né? Você pode escolher 2 pessoas para ir com você. Escolhe quem você quiser ir para te ajudar, né? Aí quando chegou lá, digamos, o seguinte, o papelzinho lá estava lá, Dom Álvaro, né? E aí, o nosso padre escreveu depois um bilhete para ele e falou assim, meu filho, sabia que você era inteligente, que você sabe escolher bem, né? Mas ele fica, né? Mas ele fica aqui, né? Não dá para levar para lá. Pois é, né? Então quase ele veio para cá, né? Mas a situação é essa, né? Assim, uma coisa também assim muito curiosa, assim, né? Digamos, quando São José Maria ele quis construir, digamos, a sede da obra lá em Roma, então era uma construção muito grande, né? Que envolvia muito trabalho, né? E certamente não havia fundos, né, econômicos para isso. Então era preciso, digamos, a gente fazer vários malabarismos, né, de pedidos para pessoas, doações, empréstimos, né, de um lado para outro, né?
E diferentemente, assim, digamos, do que a gente está acostumado, né, os pagamentos eram feitos de maneira semanal, não era feito de maneira assim, mensal. Né? Toda semana era o mesmo drama, de você juntar o dinheiro para pagar todo mundo. Né? Então, Dom Álvaro, ele era o responsável, né, por conseguir o dinheiro lá dos lugares. Né? Então, todas as semanas ele se desdobrava lá de falar com um gerente de banco e pedir para uma pessoa e pedir um prazo e tal. Né? E no final, se construiu aquilo ali. Né? Vai ser uma situação em que Dom Álvaro ele estava muito doente, estava com uma febre muito alta. Então ele estava de cama, né, totalmente assim prostrado, né, sem energia para nada. E era uma situação, digamos assim, tão drástica, né, que nosso padre tinha tentado se virar lá para conseguir aquilo, não tinha conseguido. Né? Então ele vai lá e fala assim: Álvaro, não tem outro jeito. Você vai ter que levantar e conseguir esse dinheiro. E aí diz assim, a pessoa que estava acompanhando o São José Maria fala assim que ele se levantou na hora, ele com uma febre enorme, né? Super, muito, muito doente mesmo, né? Se levantou na hora, colocou sua roupa e saiu. Né? E certamente foi lá conversar, digamos assim, lá com gerentes que ele conhecia, né? E naquela situação, digamos assim, de debilidade, conseguiu fazer o negócio e daqui a pouco chega com dinheiro. O dinheiro necessário lá para poder pagar os trabalhadores, né? E aí uma pessoa pergunta assim para ele, mas cara, como é que você conseguiu isso, estando nesse estado ainda convencer ainda o pessoal, digamos, ter lábia para poder convencer o pessoal, né, te dar o dinheiro, né? Ele respondeu só assim: obedeci ao padre, fiz o que o padre me disse, né? A gente lembra muito daquele episódio, né, digamos, do Evangelho, onde Cristo ele está lá com Pedro, né? Pedro está lá na barca, né? E fala assim: Pedro, lança a tua rede do lado direito da barca. E aí Pedro fala assim: Senhor, a gente passou a noite toda, né, pescando, né? A gente não pegou nada. Pedro, lança aqui a rede. Né? Então ele vai lá, lança e consegue, digamos, uma quantidade de peixes muito, muito grande. Uma quantidade de peixes enorme. E tem a ver com isso. Né? Quando a gente obedece, quando a gente tem a humildade de obedecer, depois a gente consegue coisas incríveis. Tanto é assim que na oração, o que a gente vai descobrir na oração? A gente vai descobrir na oração qual é a vontade de Deus para nós. O que Deus quer de mim? Meu Senhor, o que você quer de mim? Qual que é a tua vontade para mim? Né? Quando a gente coloca empenho em fazer essa vontade de Deus, grandes coisas acontecem. Em Caminho, São José Maria escreve assim: não te esqueças, né, de que tu e eu nos portemos como Deus quer, dependem muitas coisas grandes. Então, essa obediência, digamos, que Deus nos pede, né, às vezes parece que a gente, a tentação de controlar as coisas humanamente, né, e que, não, quando eu arrisco por Deus, as coisas por Deus, Deus ele mostra a sua força, né? Ele mostra a força do seu braço, né? Que não diminui nunca. Então ele simplesmente obedeci ao padre. Como é que você conseguiu isso? Não sei, né? Obedeci ao padre, fui lá. Você precisa ir, Álvaro. Então eu vou lá. Então acho que isso é uma coisa muito importante, né? Da gente, digamos, levar para nós, né? Uma coisa também assim que era muito curiosa, assim, que São José Maria, digamos, ele conseguiu diferente, né? É que não era comum que você admitisse que o chefe máximo de alguma instituição da igreja fosse corrigido. Então, isso era entendido como uma coisa assim que não podia, por exemplo, assim, sei lá, você tem lá o abade de um lugar, né? Uma pessoa que fosse um frei daquele lugar, ele não podia corrigir diretamente, depois, sabe, digamos, o seu superior. Né? E em várias outras situações também era assim, né? São José Maria, ele lutou, digamos assim, com algumas armanhas lá, digamos, para poder conseguir que ele pudesse ser corrigido. Ele falou assim: eu preciso ser corrigido, porque tem várias coisas que eu não enxergo no meu comportamento que eu sei que não são boas. Então, eu preciso ser corrigido. Né? Então, era uma humildade de São José Maria. Né? Então, a pessoa que ele confiou, né, para que o corrigisse era Dom Álvaro. Então, Dom Álvaro falou assim: Álvaro, me corrija de tudo. Né? Eu sou o fundador, eu preciso, digamos assim, dar exemplo para as pessoas. Né? Me corrija tudo que for necessário. Né? Aí tem um episódio, né, em que São José Maria ele vai para o oratório, né? E aí ele reza assim. Ele conta isso depois. Né? Ele vai lá e conta: meus filhos, minhas filhas, né? Acabou de acontecer tal coisa comigo. Eu fui no oratório, né? E rezei assim para Deus: olha, Dom Álvaro me fez uma correção. Né? E eu fiquei muito bravo com ele. Fiquei muito bravo porque eu achei que ele não tinha razão. Né? Acho que ele não tinha razão, eu acho que ele foi tal. Ele não deixa passar nada. Né? E aí depois ele falou assim: não, Senhor, eu sei que não, né? Eu sei que dessa vez eu sei que ele tem razão, né? Depois ele falou: não, dessa vez não.
Dessa vez eu tenho razão, né? Dessa vez ele exagerou tal, né? E aí ele recapacita de novo, né? Não, meu Deus, eu pedi para ele que ele me fizesse isso, né? Ele tem razão sim, né? Obrigado, meu Deus, por ter me colocado esse instrumento do meu lado, né? Então é interessante isso daí, né? Ele tinha levado, digamos, a cabo aquilo ali, né? Porque às vezes a gente tem o seguinte, às vezes por esse desejo assim, de ser querido pelos demais, a gente não cuida de fazer o bem para as pessoas, né? Então a gente às vezes não ajuda, por exemplo, a dizer alguma coisa para uma pessoa que a gente sabe, olha, isso aqui não está fazendo bem para ela, mas me falta coragem de dizer, né? Porque eu tenho medo que a pessoa reaja mal, tenho medo que a pessoa não me tome mais como amiga e tal, né? E Dom Álvaro fala, puxa, era o fundador, né? Tinha pedido, Álvaro, me corrija, né? Então ele, tá bom, né? Então vou fazer isso mesmo, né? Então acho que uma coisa muito boa, né? Sabe, de você perceber assim, olha, eu não tenho, digamos, essa coisa de, olha, eu faço isso porque eu quero bem essa pessoa. Não é que eu quero que ele me queira bem. Né? Que ele me queira bem é uma consequência. Né? Mas o que eu faço é, olha, eu trabalho pelo teu bem e pronto, né? São Dom Álvaro, depois que nosso padre morreu, ele falava assim, né? Que tinha um ditado que dizia que nenhum homem é grande para o seu mordomo. Né? Que o seu mordomo, ele sabe perfeitamente como é que é a pessoa. Né? O seu mordomo, ele vê, digamos assim, sabe? Uma coisa é a figura externa, né, que aparece, né? Mas o seu mordomo, ele vê, digamos assim, a debilidade da pessoa, ele vê aquela pessoa, digamos assim, que ele acorda, né, que ele está todo despenteado, né? Vê essas coisas todas, né? Então, nenhum homem é grande para o seu mordomo, né? E Dom Álvaro falava assim, olha, mas essa nunca foi a minha impressão. Né? Cada ano que passava eu admirava mais o São José Maria, eu admirava mais, digamos, eu via a sua santidade, aquele desejo de, digamos, de corresponder ao que Deus queria, né? E eu admirava mais, né? Eu nunca perdi, digamos, o seguinte, eu nunca me acostumei com essa figura. Nunca me acostumei com essa figura. Para mim, ele falava assim, olha, sim, minha admiração pela sua extraordinária caridade a Deus e ao próximo acrescido dia a dia. Diante do Padre, repito, eu me sinto um devedor. Eu devo, né? É muito interessante quando a gente olha os vídeos, né? Que São José Maria está falando, né? E Dom Álvaro está ali olhando para ele fixamente, né? Fixamente, né? Com um olhar, né? Ou seja, não tem outra coisa para ele fazer que não seja aquilo ali, né? E Dom Álvaro, ele sabia que nosso Padre era santo, né? Então ele se preparou sempre, digamos assim, para o dia que chegasse a canonização do nosso Padre. Né? Então, por exemplo, uma coisa assim que São José Maria ele detestava, assim, aparecer, sabe? Aparecer, ficar assim em evidência, né? Então Dom Álvaro teve que convencer o seguinte, Padre, é preciso que deixem que te filmem. Não, Álvaro, não quero fazer isso de jeito nenhum, não. Padre, é preciso que te deixem que te filmem. Né? E assim, a gente tem esses filmes hoje que a gente vê São José Maria, né? Muito porque ele insistiu e ele convenceu, né? Tá bom, mas que seja num lugar onde eu não veja a câmera, tal. Então aí, com isso a gente tem os filmes, né? Mas ele percebeu isso. Então ele por exemplo, coisas assim, digamos, que iriam ficar como relíquias do nosso Padre, ele foi coletando, ele coletava aquilo que sabia, isso aqui é um santo. Né? Quando o nosso Padre morreu, várias coisas do seu processo de canonização já estavam semi-prontas, porque ele tinha preparado já, digamos, com outras pessoas. Né? Então foi um processo muito rápido, porque estava tudo preparado já, porque ele é engenheiro, né? Estava adiantado já nas coisas. Né? Então acho que isso é uma coisa assim bonita, né? De perceber assim a lealdade de outro. A lealdade de uma pessoa, né? Como a gente gostaria que dissessem isso de nós, essa é uma pessoa leal, né? Eu pude confiar nessa pessoa, essa pessoa foi fiel a mim até o final, né? Como é difícil isso, quantas tentações, né? Quanta fidelidade a gente tem, né? A nossa palavra, nosso compromisso, né? Ver que esse homem, digamos, foi assim, né? É uma coisa para a gente ter muita esperança, né? Uma coisa também assim muito legal de Dom Álvaro, né? É que assim que mostrava, digamos, a sua santidade, né? É que ele era um homem que estava sempre disposto a mudar. Né? A gente vai ficando mais velho, a tendência é que a gente vai ficando rígido, não somente nas nossas articulações, né? Lamentavelmente, mas também no nosso espírito. Mudar é mais difícil. Mudar é muito mais difícil. E tem uma situação, né, em que Dom Álvaro estava conversando lá com uma pessoa, né? Essa pessoa fez um comentário com ele assim, né? Poxa, não sei porquê, digamos assim, quando eu abro a pia de manhã, né, vou fazer a barba, não tem água quente, né? E Dom Álvaro, que era engenheiro, né? Ele tinha muita noção espacial do negócio, falou assim, cara, o que acontece, né? É que eu estou embaixo do quarto, eu estou em cima do quarto dele, quando eu uso tal horário, então, por algum defeito lá do sistema, não tem para ele. Então, o que ele fez? Dom Álvaro, ele mudou seu horário de fazer, digamos, de fazer a barba, né? Porque ele queria que aquela pessoa pudesse ter acesso àquilo ali, né? Ele já era velhinho, já era uma pessoa bem
Então eu podia falar assim, puxa, agora já não mudo mais, né? Então acho que essa coisa dos santos, né? Que é essa flexibilidade da alma. A gente tem que olhar muito assim para nossa alma também, para ver se ela já não é rígida já hoje, né? Às vezes a gente jovem, a gente é super rígido já, né? A gente tem nossas manias, nosso modo de fazer, eu sou assim de tal maneira, né? E já não mudo mais, né? Então a santidade ela faz isso, a flexibilidade da alma, né? A gente está sempre disposto a mudar, Então é isso, né? Digamos, essas são assim algumas historinhas, né? Digamos assim, desse homem que teve uma vida assim tão bonita, tão fiel, né? Talvez ele tivesse brilhado do ponto de vista humano, talvez, né? Mas o que ele fez? Descobriu que a vontade de Deus para ele era uma coisa, ele entregou tudo para Deus. Né? Então ele brilhou muito mais, né? Que a gente está falando dele aqui, digamos, depois de tantos anos, né? Eu acho que é muito importante que a gente lembre disso também, né? Tudo que Deus me deu, Ele pede para que eu dê de volta. Nada é para mim mesmo, né? Nada aquilo ali é para todos os dons que eu tenho são para edificação de alguma coisa para o reino de Deus. Né? Então entregar o que Deus me deu, né? Digamos, para o mundo, né? É a coisa melhor que eu posso fazer com meus talentos. Vamos pedir a Nossa Senhora, que ela era uma mulher que também queria só fazer a vontade do Pai, assim como Dom Álvaro, né? Vamos pedir que ela nos ilumine para que a gente possa ter esse desejo no coração, né? Ser fiel até o fim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste essa meditação. Peço para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, demônio da guarda, intercedei por nós.